Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Sou Cássia Gameiro e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, sério. Vocês sabem que o meu canal é para falar de viagem, de passeio, mas hoje é uma informação que é muito importante porque todo mundo tem direito de passear e de ser feliz, não é mesmo? Como que pacientes especiais, com alguns cuidados ou necessidades especiais, ou idosos que necessitam de tratamento, podem encontrar esse serviço no exterior, em outros países. E Karen Sofia, minha amiga querida, ela vai explicar um pouco pra gente como é que você pode passear, viajar, e alguma dificuldade que você tenha física não ser um motivo de empecilho. A Karen nos recebeu aqui na casa dela, muito gentilmente, para poder falar isso para vocês. Então, Karen. Olá, você está muito certa, porque a pessoa que está doente, ela se sente muito presa ao local que ela está, com dificuldade de sair, até porque também ela se sente mais segura nesse local, né? Mas dá para passear, dá para viajar e com tratamentos ótimos, inclusive fora do Brasil, tanto no Brasil como fora. O que a gente precisa? Precisa conhecer, e eu acho que o que a Cássia está fazendo aqui é importantíssimo, porque quando eu precisei desses serviços, as pessoas nem falavam sobre isso, demandou muita pesquisa para conseguir isso. Então é muito bacana passar isso para as pessoas, para que elas possam saber o seguinte: pode viajar, pode passear e com toda a segurança do mundo. Agora, sabendo de determinados detalhes, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, fazer hemodiálise fora do Brasil. Eu vou te interromper só um pouquinho. Por que a Karen, ela sabe disso? A Karen tem uma experiência, posso falar, né, Karen? A Karen é viúva, então ela viajou muito com o marido dela quando ele precisava fazer hemodiálise. E para que ele pudesse viajar, curtir a vida, né? Então a gente tem que ter vida de qualidade, né? Então a Karen, ela descobriu isso pesquisando. Então eles viajaram para fora, para a Europa, e puderam, assim, eu fico até arrepiada, que eu acho tão bonito, né? Pôde proporcionar momento bacana para ele e para ela também, para os dois, né? Enquanto casal. Isso. Então, quando ela falou isso, ela falou até para mim: ah, Cássia, você podia divulgar isso, e realmente, isso eu acho que é uma coisa importantíssima de saber, para que possa divulgar. Ela teve que pesquisar, correr atrás, ela vai trazer aqui pra gente um pouco mais mastigadinho do que ela teve que fazer. Bom, então agora ela vai contar pra gente como foi que o marido dela precisava fazer hemodiálise, como que ela descobriu que podia fazer isso fora do país. Conta aí, cara. Sim, porque paciente de hemodiálise, ele se sente muito preso àquela cadeira onde faz hemodiálise. No caso do meu marido, era hemodiálise em clínica. Ele fazia de segunda a sábado, 2 horas por dia. Tem pacientes que fazem 3 vezes na semana, 4 horas por dia. E quando houve essa possibilidade de viajar, nossa, ele ficou muito feliz, os olhos dele brilhavam. E é como você falou, é uma oportunidade tanto dele quanto minha, de juntos nós aproveitarmos, né? E aí a gente acontece hemodiálise em clínicas. Eu fiquei sabendo de hemodiálise em navio. Olha, né? Eu fiquei sabendo de hotéis que, por exemplo, parece que na Croácia tem um hotel, parece não, tinha, né? Então, um hotel com 20 cadeiras de hemodiálise de frente para o mar. Nossa, então você se hospeda no hotel e já tem todo esse atendimento. Mas não é só falar assim: ó, eu quero fazer hemodiálise, né? Porque as clínicas lá têm exigências, né? Então você tem que mandar relatório médico, preencher formulários, assinar contratos, você tem que mandar os exames de sangue, tudo isso com antecedências e traduzido.
né? Antecedência de mais ou menos uns 4 meses. Olha, com 4 meses, os exames têm que ser feitos 4 meses antes da viagem. Pelo menos com a clínica que a gente foi, Sim. né? E depois, com 1 mês, eles pediam alguma renovação de alguns exames. Sim. Porque eles são muito criteriosos, Muito são rigorosos, muito né? cuidadosos, são. Com 1 mês, eu acredito que eles devem pedir assim, exames mais se a pessoa está com alguma virose, uma infecção, não aqueles exames todos de novo, todos, né? não. Aí tudo a gente traduz, né? O que é fácil, porque tem o Google Tradutor. Sim. E aí você traduz e leva para os médicos assinam. E no caso, aí, como a gente viajava, a gente fazia assim, a gente saía daqui de Brasília sexta-feira e voltava no outro domingo, né? Então, nós passávamos mais ou menos 9, 10 dias fora. E aí, nesse momento, o Jacques fazia 3 hemodiálises de 4 horas. Então, fazia segunda, quarta e sexta. Porque na sexta-feira, quando vocês viajavam, ele já tinha feito hemodiálise. Tinha feito hemodiálise, porque a gente viajava à noite. Aí você viajava à noite. Chegava lá no sábado. Entendi. Aí passeava sábado, domingo e ia fazer na segunda. Isso. Aí a gente, por exemplo, faria a hemodiálise na segunda à tarde. E de manhã a gente viajava, passeava. E à noite a gente jantava, voltava pro hotel, depois da hemodiálise. E aí, nesse caso, em alguns lugares é pago, né? Tá. Então, por exemplo, em Paris, naquela época, ficou 300 euros cada sessão de hemodiálise. Entendi. Mas deixa eu voltar um pouquinho nisso que você falou. Então, assim, por exemplo, ele aqui no Brasil, ele fazia hemodiálise todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, 2 horas por dia. Aí, quando viaja, ele passou a fazer 3 vezes por semana, 4 horas. Isso. Então, por exemplo, vocês iam numa sexta-feira, chegava lá sábado, passeava sábado, domingo, e aí ficava, teria que fazer hemodiálise segunda, quarta e sexta, por 4 horas. Isso. Aí vamos colocar o deslocamento até o lugar, mais 2 horas de deslocamento. Isso. Então, seriam mais ou menos 6 horas durante o dia, reservadas para isso. Acho que não tinha menor problema, porque, por exemplo, podia fazer de manhã e aí teria tarde para trabalhar, para passear. Porém, algumas pessoas ficam um pouco molinhas cansadas. Então, o ideal seria passear amanhã e ir para hemodiálise, por exemplo, umas 3 horas da tarde. E aí ficava, saía, jantava e ia pro hotel. Né? Então, isso, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Por que eu estou falando isso? É para você programar a tua viagem, como ela está fazendo. Então, ela saía sexta-feira ele já tinha feito hemodiálise, chegava lá no sábado de manhã. Então, passeava sábado, domingo. Segunda, passeava de manhã, à tarde fazia hemodiálise. Terça, passeava o dia todo. Quarta, passeava de manhã, à tarde fazia hemodiálise. Quinta, passeava o dia todo. Sexta, passeava de manhã, à tarde fazia hemodiálise. Ainda tinha sábado e domingo o dia todo. Então, quer dizer, dá para passear bastante, né? Muito. Dá para curtir a beça. Sim. E a hemodiálise, por exemplo, em Portugal, nós não pagamos nada. Porque nós tiramos que eu acredito que você vai falar depois, talvez até num outro vídeo, né? Sobre o certificado CETAM PB4, que tira pelo governo, e lá tem um convênio. Então, lá nós não pagamos nada. Na Itália, a gente pagou 165 euros. Né? Para cada sessão de hemodiálise. Mas lá na Itália também tem hemodiálise gratuita. Mas, assim, é importante dizer o seguinte, que todas as viagens a gente fez aquele seguro obrigatório para aqueles países que compõem um tratado. Isso não tem nada a ver, isso é uma outra coisa, tá, gente? Esse seguro não cobre hemodiálise. Seguro você tem que fazer sempre que você viaja, mas não é uma coisa excludente, é uma outra questão. Então, assim, o fato de ter esse seguro também não dava direito a gente fazer hemodiálise lá, porque esse seguro tem que ver muito bem as cláusulas, porque doenças pré-existentes, como é o caso da doença renal, eles não cobrem. Sim, é importante saber disso. A Karen também disse para mim que tem um conhecido que
também viajou e infartou, mas como ele já tinha uma doença pré-existente, uma doença coronariana, não foi coberto pelo seguro viagem. Então tem que ver bastante também quando faz o seguro viagem de saúde, porque não é tudo que eles vão cobrir. Então tem que ver direitinho o que é, quais são as suas necessidades, tá? Sim, porque daí de repente pode até agregar alguma coisa, Sim. fica mais caro, mas você está coberto. Sim, lógico. Porque lá fora tudo é muito caro, né? Então, nesse sentido, eu digo para vocês, olha, vocês têm várias empresas que fazem esse serviço de hemodiálise no mundo. Você entra em contato, eles vão te dar uma enfermeira de referência, né? No nosso caso foi assim. Essa enfermeira de referência passou a nos assistir durante todas as viagens que nós fizemos para a Europa. Sempre o contato foi com ela. Então, por quê? Porque ela já tem todo esse histórico do paciente. Ela também já sabe direitinho o que precisa, o que não precisa. E aí sempre a gente mandava um e-mail para ela. Ela dizia assim, qual país que a gente queria, e aí ela dizia o que precisava naquele país de exames, tem que ser tudo traduzido, mas é uma coisa fácil. Ela me dava também os períodos em que eu tinha que mandar por e-mail os exames, e onde que seria o local que eu faria, quanto que custaria. Então, assim, já dava tudo mastigadinho, muito né? tranquilo, de em inglês, tá, gente? Ela também se comunicava em inglês, porque no caso essa enfermeira com a qual a Karen ficou em contato é italiana. Então, se fosse, por exemplo, em Portugal, não teria esse problema de tradução, mas como era italiana, aí seria por inglês a comunicação. Mas é fácil, que a Karen tá falando, porque bota no Google Tradutor, entendeu? E o que ela responde também bota no Google Tradutor, e aí você consegue. Se tiver uma dúvida ou outra, pergunta uma pessoa, outras coisas, todo mundo manja um pouquinho de inglês. Se não manjar, se não entender, você pergunta alguém ali para te ajudar, mas o Google, ele traduz quase tudo bem direitinho, né? Eu também queria te dizer que antes dele chegar na hemodiálise, ele teve um problema renal. E aí nós fomos para Praga. E aí o que eu fiz? Fizemos o seguro-saúde com cláusulas a mais. Ele já se preparava antes, assim, para estar numa condição boa de saúde, né? Sim. E eu fiz um relatório médico, entendeu? E levei esse relatório médico. Eu pesquisei onde que era um hospital próximo. Nossa. Aí eu também fiz um hotel próximo a esse hospital. Bacana. Ele não fazia hemodiálise ainda. E com isso, eu fui toda tranquila. Sim. Inclusive, no Google Tradutor, eu coloquei na língua, tanto do inglês quanto de Praga, os relatórios, as necessidades médicas dele, os remédios que ele usava. Porque se por um acaso a pessoa falasse para mim, eu não falo inglês, eu já dava na língua dele. Entendeu? Então isso também foi uma coisa. E eu também já sabia onde que eu tinha que ir. Sim, já ia sabendo, né? O hospital para onde eu tinha que ir. Até o hotel que você escolhia era mais ou menos próximo? Sim. Entendi. Porque importante assim, isso. A gente não sabe. E levando esse relatório já nas duas línguas. Bacana. Né? Por quê? Porque, por exemplo, em Paris, né, a gente levou tudo em inglês, mas a gente não falava francês, então a gente levou em francês. Por quê? Porque chegando lá, às vezes a pessoa que vai fazer hemodiálise na hora, ela não fala inglês. Entendi. Entendeu? Então, assim, para a pessoa se comunicar. Sim. Então eu falava assim, Jacques, se você falar assim, não estou me sentindo bem, como é que pede para ele ler essa frase aqui, ó, não estou me sentindo bem, em francês. Isso. Então, assim, coisas, porque durante a hemodiálise pode acontecer algum problema, e aí nesse caso, eu tive esse cuidado. Nossa, mas demais. Com todo esse cuidado, o que acontece? No final, a gente acabou
tranquilo. Fica tranquilo. Você viaja tranquilo. Sim, você aproveita e você se diverte e você e tem qualidade de vida, né? Tem qualidade de vida, né? Tem qualidade de vida, eu acho que isso é o mais importante. Qualidade de vida a gente pode ter em qualquer situação da vida. Isso é que eu acho que é o mais importante, que eu acho que a Karen pôde oferecer para o marido dela. Isso é muito bacana. Isso porque eu vi que os olhinhos dele brilhavam quando ele estava fora de Brasília. No Brasil, você pode ver, você joga essa internet é um espetáculo. Joga, por exemplo, Rio de Janeiro. Tem hemodiálise em Copacabana, tem hemodiálise em Botafogo. E aí a gente entrava em contato com a clínica. E a clínica falava, não, eu tenho convênio com tal. Então aqui a gente, muitas vezes, a maior parte das vezes a gente não pagou, porque foi pelo próprio convênio. Mas, por exemplo, às vezes nós conseguimos também, quer ver, em Gramado ainda tem essa outra situação. Em Gramado, você pode fazer hemodiálise pelo SUS. Olha. Então, você tem convênio, mas se lá no local que você vai não tem hemodiálise de clínica, de convênio, você pede para fazer pelo SUS, né? Se não tiver SUS, aí você fala, eu quero pagar hemodiálise. Então, assim, a gente também tem o direito de fazer pelo SUS, só que no SUS você tem que entrar com mais antecedência para você conseguir tal. Mas então, gente, ó, o recado que tem que ser dado é que tem como ir, tem como viajar e tem como ter qualidade de vida. Isso, contanto que se programe. Tudo você pode fazer, mas tem que se programar. Bom, esse formulário que a Karen falou que eu ia falar no próximo vídeo, mas eu vou aproveitar e falar agora, é que o Ministério da Saúde, você pode fazer um formulário no Ministério da Saúde, se você for para Portugal e Cabo Verde, é o PB4, né? Isso. Então, e aí você faz, não é hemodiálise, né? A hemodiálise também. Também. Hemodiálise também. Aí você não paga nada, porque ele tem um acordo entre esses países, o Brasil, Portugal e Cabo Verde. Mas aí você tem que fazer o formulário, você tem que entrar no site lá do Ministério da Saúde, fazer o formulário, pedir. Ele é válido por 1 ano, né? Sim. E renovável. É renovável e você tem que apostilar em cartório, né? Isso. E aí ele é válido por 1 ano, você tem que renovar. E aí você vai para Portugal e Cabo Verde e não paga nada. Isso é outra coisa do que aquele seguro-saúde que você faz, porque nesse caso é coberto até as doenças pré-existentes. E na Itália também tem, né? O IB2. Isso. Que você também tem que fazer o formulário no Ministério da Saúde. Então, procure isso tudo, porque nada disso é motivo de você deixar de viajar se você quiser. E agora eu queria que a Karen falasse pra gente, quando eu comecei a falar aqui esse vídeo, eu falei que ela é viúva. E claro que é uma coisa chata, né? Mas embora ela já esteja, graças a Deus, agora superado também, mas eu acho que o que é importante é que ela falar o que ficou, né, Karen? Os momentos que você passou com seu marido, não valeu a pena isso tudo? Nossa, olha... Não valeu a pena ter feito essas viagens todas, não é o que fica, né? Não, porque assim, o que fica, né, de qualquer pessoa que parte, são as emoções que a gente troca, né? E ver a pessoa que tá com a gente feliz, né? Não tem preço, porque a pessoa está fazendo as coisas que ela gosta, né? Então, essas emoções são eternas, né? E é o que realmente fica, né? Porque as coisas materiais não ficam, mas as coisas que a gente troca, essas emoções, né? São muito importantes. Então eu acho que todo mundo deve investir sim em viagem. Quando nós soubemos que ele estava doente, a gente investiu em viagem, parou com outros investimentos e foi fazer tudo que a gente podia fazer dentro das nossas condições para poder que ele tivesse a melhor qualidade de vida. E isso, você ter proporcionado isso a ele, eu tenho certeza que ele, nossa, ficou e fica, né?
até hoje com esse sentimento também, né? De agradecimento e de felicidade. E a gente quer que outras pessoas se sintam assim, né? Sim. Porque ser feliz sozinho não dá certo, tem que todo mundo ficar bem. E assim, gente, é isso, é qualidade de vida, cada um procura a sua. Não é que todo mundo tem que viajar, tem gente que não curte viajar, mas para quem curte, é legal saber disso, que de repente uma limitação física não é impedimento de você correr atrás do seu sonho, tá? Então é isso que a gente queria deixar aqui, qualidade de vida é sempre, não tem que parar de ter qualidade de vida por uma coisa ou outra, você pode ter, você procura, vai atrás, é o que a Karen falou, hoje a gente tem internet, que eu acho que é um presente para a humanidade, sabendo usar como tudo na vida, né? Eu acho que a gente tem muita facilidade hoje em dia. Então, corre atrás que você vai procurar, você vai encontrar um monte de coisa e você vai poder fazer o seu passeio e a sua viagem, né? Sim, obrigada, minha amiga. Obrigada, adorei. Nossa, adorei mesmo. Fiquei até emocionada. Não, eu fico muito feliz desse serviço que você está prestando para as pessoas. Nossa, obrigada de coração. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. E até o próximo.